Bom, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do Clube CMO. Hoje a gente está com o Sandro, nosso tema é futurologia mercadológica, né? A gente tem alguns eixos que a gente pretende falar, que é a evolução tecnológica dos últimos 20 anos e os hábitos de consumo, a revolução tecnológica 5.0, o comportamento do novo empresário e o novo mercado pós-revoluções. O Sandro é um grande amigo nosso, né, bacharel em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, comunicação social pela Universidade Anhembi Morumbi, é pós-graduado em arte e propaganda pela Pontífica Universidade Católica da Argentina e em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing SPM. Bom, além disso, ele também é mestre em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, mercadólogo, raiz, Sala foi executivo de grandes agências e empresas por anos, exercendo seu último cargo como diretor de marketing do grupo Lagoa Quente. Desde 2018, ele se dedica integralmente à consultoria. O Sandro, que se chama Sandro Sala Assessoria Mercadológica. Bom, Sandro, muitíssimo bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui com a contribuição para o Clube CMO. E lembrando que essa live vai estar disponível em breve para todos os nossos canais de streaming. Sandro, a palavra é toda sua. Vamos nessa. Obrigado, eu que agradeço, cara. Para mim é uma satisfação, primeiramente, reencontrar o André Felipe, que a gente tem uma história na propaganda, no marketing goianiense, né, cara? E Com longa, né, futebol. Sandro? Não fala de época, não. Fala só Não, que é não, é grande. recente, recente. Com Fujioka, a gente descobriu muita coisa do varejo junto, né? O Zani também é um cara que eu lembro novinho, desbravando o mercado e é muito legal reencontrar os amigos e tentar compartilhar um pouco do que a gente está vivendo. Agora entrou um cara, vê se é pesado o cara que entrou aí. O Gregório, vamos promover o Gregório. Entra aí, Gregório. Não, para e pensa, André. Velho Gregório Estilo, cara. É isso, cara. Aí é pesado demais, é muito peso. Fala, Luiz, boa noite. Esse foi professor meu também, viu? Ó, Falar para Patinho, você. Deus. Esse é um dos melhores caras que eu conheci nesse mercado. Se chama Gregório Estilo. Foi diretor de marketing por muitos anos do Shopping Flamboyant. E eu acho que foi um dos caras que mais revolucionou esse mercado aí. Mas vamos lá. Vamos falar do nosso tema, cara, que é um tema muito louco, né? Na verdade, porque eu tenho vivido algumas experiências muito interessantes nessa questão de desconstruir o que a gente já sabe para tentar renovar. E esse processo no digital, cara, infelizmente, ele é semanal, velho. Então, até pergunto aqui, alguém aí de vocês ainda consegue fazer planejamento semestral? Planejamento anual, cara? Porque isso, assim, eu tenho uma impressão que isso virou uma tarefa quase que impossível. Eu não... Tá sem áudio, Zé? Não. Tá sem áudio, Zane. Sem áudio? Libras, Zé. Agora voltou, Voltou. voltou. Não, o cara aprende rápido, ele está fadado ao fracasso, né? Essa história de planejamento para qualquer área. Ou o cara está revisando o que ele está fazendo e aprendendo rápido com teste, ou ele está fadado ao fracasso. Não, cara, mas sabe o que é legal, velho? É porque a gente vem de uma cultura, nós velhinho da comunicação, a gente vem numa cultura. Eu acho que eu fui um dos caras, estou me autodenominando no mercado goianiense, que trouxe a prática do planejamento para as agências. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia, as agências elas funcionavam assim: o cliente demandava alguma coisa, e aí essa alguma coisa ela ia para o redator, que criava, que passava para o diretor de arte fazer o layout,
para depois ir para ver o que a mídia ia fazer. Cara, é assim, absurdo. É lógico que São Paulo já funcionava com dupla, com planejamento, mas assim, em Goiânia, quando eu cheguei, não existia essa questão da familiaridade com a estratégia, de você tentar olhar o problema do cliente primeiro, para depois você entender qual era a estratégia, para depois você até entender para onde você vai criar. Porque eu já eu presenciei isso. Criativos de comunicação fazendo peças para onde eles nem sabiam onde seria veiculada. Então, você imagina, linguagem de rádio é uma, jornal é outra, e os caras criavam. O persona que vai para o espaço, né? O perfil do consumidor que vai para o espaço. E hoje tá bem dinâmico também, né, Sandro? Hoje, quando você faz esse posicionamento, as agências de publicidade, o que eu tenho visto em São Paulo, que elas estão trabalhando muito a parte criativa em cima de dados, né? Os caras estão trabalhando muito em sites mercadológicos, trazendo muita informação de mercado, com veia de marketing mesmo. Por falar nisso, Zé, eu quero deixar uma dica para todos os profissionais de marketing que estão aí, que vão nos assistir pós-live, né, cara? De uma ferramenta que eu tenho usado, maravilhosa. Atenção! Se você não conhece uma ferramenta chamada Economapas, você não tá trabalhando no marketing. Essa ferramenta é uma ferramenta que não é tão cara, uma ferramenta que você vai pagar aproximadamente R$ 1.700 por ano na empresa, e ela tem uma geolocalização do Brasil inteiro, dividido em ruas, bairros inteiro, por consumo de produto. Então, assim, eu quero saber, aí na Jamel Cecílio, da altura entre a Marginal e a Praça do Relógio, quantos frascos de shampoo foram vendidos em dezembro? Ele me fala. Em valores e quantidade, cara. Então, para quem não conhece essa ferramenta, por favor, chama Economapas. É fundamental as empresas aderirem e assinarem essa ferramenta, cara. Me ajuda demais, cara. Mas vamos lá, cara. Vamos voltar para o que a gente estava falando, que é a questão dessa revolução toda da desconstrução para aí sim construir alguma coisa. Olha só, cara, eu entendo o mercado hoje de uma forma totalmente diferente. Então, assim, essa questão do digital, ela está colocando as empresas, cara, numa sinuca de bico. Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda ouço profissionais até renomados falarem em Goiânia, às vezes quando eu vou, de on e off, cara. Cara, pelo amor de Deus, gente, faz um favor para mim, cara. Tira, desconstrói isso. Isso é um paradigma, cara, que vai acabar com a possibilidade de você enxergar o que está acontecendo de fato no digital, cara. Existe a pílula azul e a vermelha, cara. É mais ou menos por aí, cara. E eu vou te falar, enquanto você estiver nessa onda de, mas no digital é assim, mas no físico é diferente. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu vou apresentar vocês para o mundo agora, tá? Vocês, mundo, é um só, tá? Não existe, tá? A internet está no mesmo mundo que você vive. Essa é uma revelação. Eu estou falando isso num tom de brincadeira, evidentemente. Mas Sandro, você não percebe essa a miopia, vamos chamar assim, né? Que as pessoas ainda fazem essa distinção, e isso é muito de geração, porque tem uma galera de uma geração mais nova que já consegue enxergar tudo integrado, e quem passou pela transição, como nós, sem querer revelar muito essa questão do tempo, mas como nós passamos pela transição, né, e vimos nascer o ON, essa geração parece que tem um pouco mais de dificuldade de entender que isso tudo faz parte do mesmo
do mesmo mundo? Não acho, André, de verdade. Você sabe, assim, de verdade, como é que eu enxergo isso aqui? A nossa geração está sendo obrigada a se desconstruir constantemente. Até porque, qualquer estratégia do digital que você faça essa semana para determinado produto e determinada empresa, se ela der muito certo, não quer dizer que vai dar certo na semana que vem. Então, assim, o digital tem essa nuance de que, mais do que nunca, você tem que ser mestre em analytics, cara. Então, por exemplo, mais do que saber estrategiar sobre o ambiente digital, você tem que saber analisar esses resultados. Criar, né, Sandro? Criar com os dados, que é muito importante. Mas para ter chances, Anny. Sim. Não garante. Sim. Eu posso pegar todos esses dados, analisar, e nada garante que, se eu aplicar uma estratégia similar, vai dar certo, cara. Então, olha só que loucura isso, porque a gente pagava milhões em pesquisa para ter dados que nos garantissem, teoricamente, um caminho. E hoje, por mais que você tenha dados, aquela coisa, né? Eu confio em Deus, o restante traga-me dados, né? Então, assim, por mais que você confie. Anota essa aí, Zane. Anota essa aí, Zane. Essa eu vou usar, essa eu vou pegar para mim, Sandro. Então, assim, por mais que você confie nisso, cara, é muito complicado nesse ambiente. Então, quando eu brinco com esse negócio, eu falo, gente, eu vou apresentar a vocês, cara. É o seguinte, ó, isso aqui, ó, esse ambiente que eu tô aqui, ó, eu tô aqui agora, fisicamente, na minha casa. Esse ambiente é on ou off? Responde aí alguém para mim. Aí é Matrix, porra. Oh, desculpa. Não, mano, mas assim, ó, eu tô aqui, ó, eu tô pegando esse iPhone. Ó, eu tô pegando. Isso é on ou off? É off, pô. Não, é on, você tá vendo, pô. Você entendeu o que eu tô dizendo? Sim. O outdoor que você vê na rua, a partir do momento que ele aparece numa tela, numa transmissão, ele é tão on quanto um anúncio de tráfego pago. É isso que as pessoas não entenderam ainda no digital. É uma coisa que às vezes buga um pouco a nossa cabeça, mas assim, olha, eu sei porque tem agência aí de Goiânia que assina boa tanto no on quanto no off, velho. Gente, pelo amor de Deus, onde vocês estão? É vintage isso, cara? Isso é vintage? Porque, pelo amor de Deus, isso não existe mais, cara. O que existe no mercado é uma coisa só. E o digital é uma realidade da nossa vida. E com essa transição do 5G, que basicamente, se a gente começar a analisar a nossa vida de hoje para 15 anos atrás, você vai ver que 90% do comportamento de consumo mudou baseado em quê? Olha só que interessante. Quando a gente vai fazer um market plan, quais são os aspectos que a gente analisa? Aspecto social, econômico, demográfico, político, ambiental, cultural e qual outro? Tecnológico. Nos últimos 20 anos, o que aconteceu? Todo comportamento de consumo é baseado na velocidade da internet. Pode reparar, todos os seus hábitos atuais de consumo, eles foram transformados por quê? Qual o motivo da transformação? Velocidade de internet. Não tem jeito. Essa é a realidade. Lembra de você indo pegar uma fita lá na Blockbuster da T63, que era top, porque você podia devolver na caixinha, você não tinha que entrar. Lembra você que para pegar um táxi, você tinha que pegar a lista telefônica. Começa a lembrar de 20 anos para cá, para quem for da geração
X de 10 anos para cá, para quem for da geração Y, e você que é da Z não tenta, que você não vai entender isso, né? Mas, porra, velho, tudo que mudou de comportamento de consumo está baseado na velocidade da internet, cara. Então, assim, vamos lá. Se isso aconteceu muito, vamos tentar lembrar o que era sem internet a vida. A vida ela tinha um comportamento sem internet, completamente diferente. Tá? Isso implica, inclusive, na saúde das pessoas e na saúde mental. Por quê? Porque hoje você deita à noite, porque antigamente, antes da gente, os nossos pais e avós, eles dormiam 7 horas da noite e acordavam 6 da manhã. A gente já é de hard. A gente já tinha o hábito de trabalhar até mais tarde ou de fazer uma atividade. Uma atividade até mais tarde. Hoje, cara, meu filho de 7 anos, ele vai para a cama assim, ó. 1 milhão de informações. Ah, gente, cara, a depressão aumentou muito. Ah, vá. Sério. Você não sabe por quê. Ô, Sandro, mas esse aceleramento aí não é só com a geração nova, não, tá? O Zane, 8 horas da manhã, já tomou 2 litros de energético. Já? Café da manhã é Red Bull. É Monster, cuidado, hein? Monster, Trabalho para Coca, é Monster. É verdade. Toma um tubo de... Mas aí são por outros motivos, é mais concentração e... Não, é aceleração mesmo, é isso que o Sandro está falando, é a quantidade de coisa, cara. Olha só que louco, eu não sei se eu tenho um cliente meu que é um médico de medicina integrativa. Vocês já ouviram falar de medicina integrativa? Não, já. Eu nunca ouvi falar, não. Ó, eu faço hoje ozonioterapia. De 15 em 15 dias, você vai lá, tira o sangue, coloca ozônio e coloca o sangue com ozonioterapia de volta. Sabe para que serve isso? É como se você respirasse durante 15 dias o melhor ar do mundo. O ar mais puro do universo. Tem um negócio chamado procaína, que é algo que era usado na Segunda Guerra, e as pessoas perceberam que os soldados que usaram procaína no tratamento de algum ferimento ou de alguma adversidade durante a guerra, todos eles não tiveram trauma pós-guerra. Então a procaína ela vem para te dar essa paz. Tá, Zane? Pró. É pró. Calma, é pró. Então essa procaína ela te dá uma desaceleração sem perda de foco. E para você aumentar seu foco, você ainda toma azul de metileno. Então, você vê, o porquê da existência da medicina integrativa? Nós já vamos voltar, tá? É porque é o seguinte, a nossa mente, o nosso corpo não acompanha mais a velocidade da nossa mente. E a nossa mente não acompanha mais a velocidade do mundo. Então, está tudo desintegrado. O grande barato da medicina integrativa é o seguinte, é que os caras perceberam dentro da medicina, por que eu estou dando esse exemplo? Porque o marketing é igualzinho. Eles descobriram dentro da medicina que não adianta você ir no cardiologista se ele não for integrativo. Porque o cardiologista vai resolver o problema do seu coração e você vai estar uma merda no resto e ele não vai ver. Entendeu? Sim. Então, assim, o grande lance é você tratar de um problema considerando todo o resto. E o marketing, com a inserção do digital, ele veio nessa pegada da medicina integrativa. Porque não adianta você fazer uma ação. E o digital tem muito disso. Essa molecada da geração Z, ela vem muito louca. Não, vamos fazer isso e tal. Às vezes dá certo, irmão. Às vezes não dá, mas uma coisa eu te falo, as coisas na vida têm que ser sustentáveis. E se não forem sustentáveis, no marketing, o preço que você vai pagar por isso é muito caro, muito alto. Ô, Sandro, deixa eu puxar aqui
já junto a essa colocação que você está fazendo, qual a sua visão hoje aí, falando de comportamento, né, de revolução tecnológica, no processo quando a gente tem a gestão mais integrada do marketing com automações e com um processo de inteligência artificial, né, machine learning, ou seja, a Aham. gente tem um tema que eu tenho puxado bastante, inclusive no grupo José Alves aí com algumas empresas, e para o mercado também, que é a CDP, né, a Custom Data Platform, que é onde a gente tem aí todo o processo de campanha integrado a CRM de marketing, vendas, RP, linhas de comunicação, automações, SDR. fluxos, voltado ao aprendizado de máquina, junto ao humano, claro. Qual que é a sua visão nesse sentido para a contribuição hoje de mercado, quanto ao processo de marketing, vendas e posicionamento de campanha? Vamos lá. É o seguinte, cara. Quando a gente fala de automação, é até engraçado porque eu estou lançando um produto agora, mês que vem. Eu meio que dei uma desligada do infoproduto e eu estou lançando produtos digitais. E um dos produtos que eu estou lançando chama Automatize, easy de fácil, né? Que é um produto de automação digital para pequenos e médios empresários que não têm a capacidade de fazer grandes investimentos em ferramentas, mesmo que sejam ferramentas de não processo, sejam ferramentas mais fáceis, mas a estruturação exige um conhecimento mercadológico que, mesmo que ele tenha, talvez ele não tenha tempo de parar tudo para fazer. Cara, esse é um produto só para vocês entenderem como que é a realidade do planejamento dentro do digital. A gente tem uma projeção desse produto de faturar 6 dígitos recorrentes em 90 dias e 7 dígitos recorrentes em 180 dias. Uau. Com um produto, tá? Então só para vocês entenderem. E é um produto muito barato para o consumidor final. Então, assim, que é a grande chave no digital. Não adianta você vir com preços exorbitantes, entendeu? Você primeiro, cara, você tem que oferecer acesso, permitindo acesso. Não adianta você falar existe, mas você não pode pagar. É volume, não margem, né, Sandro? Exatamente, exatamente. Acessibilidade. Esse lance de ficar rico da noite pro dia, essa promessa aí que a galera faz, meu, cara, fiquem à vontade, meu, eu não acredito. O pessoal fala, eu vou ficar rico com o digital, é só fazer tráfego. Eu falei, aí fica. Se fizer tráfego bem feito da Colômbia, você fica rico rápido. Entendeu, mano? Mas o tráfego pago, ele ajuda, mas tem que ter toda uma fundamentação por trás. Só para vocês entenderem, ainda falando de ferramenta, a gente fala muito de funnel sales hoje, né? É o grande diferencial, tanto que hoje você tem um profissional especializado em funil, né? Então, eu mesmo, um dos meus sócios, ele é especialista em funil. Cara, o que um funnel sales tem de diferente? Nada. É o mesmo processo de prospecção mercadológica que a gente usava há 60 anos atrás, adaptado para uma ferramenta, gente. É só uma ferramenta, essa porra chamada internet, caralho. Então não adianta, porra, porque metaverso, mano, olha aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui que eu não tô desplugado de metaverso. O lançamento do Instagram Meta é em julho agora, que nós vamos brincar, né? Os avatarzinhos vão se encontrar, tal. Mano, não muda nada. Uma vez eu tive numa palestra, eu acho que naquela época ainda, André, que a gente trabalhou junto, teve um evento de criação em São Paulo, que eu lembro que foi o Roberto Tivita nesse evento. E perguntaram para ele, você não tem medo com essa evolução tecnológica, cara, que a revista vai acabar? Ele deu uma resposta que vale até hoje. Ele falou, eu sei que vai acabar. Que acabe o papel, mas o conteúdo não. Veja sempre vai ser Veja. Na tela, no papel, vai ser Veja. Entendeu? Então,
A questão do content, do conteúdo, cara, as pessoas não sacaram isso. Virou um monte de papagaio na rede digital, um imitando o outro. Ah, deu certo para um, eu faço, né? Parece música sertaneja, né, meu? Sai uma, sai 500 iguais, entendeu? No digital não é diferente. Então, essa questão das ferramentas, cara, elas são fundamentais, principalmente as de automação. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa muito importante, que o mundo hoje tem uma velocidade que a gente não consegue acompanhar. Então, quando a gente não consegue acompanhar o mundo porque ele está digitalizado, o que você faz? Você usa ferramentas digitais para poder acompanhar aquilo que talvez sem elas você não acompanhasse. É o caso, por exemplo, de vocês que são especialistas em marketing. Vocês sabem que vocês, hoje, antigamente, como que a gente fazia campanha, André, de varejo? Escolhia as ofertas, negociava com os fornecedores e colocava na Globo. E no Negociava jornal, verba e ia para mídia de massa. Mídia de massa. beleza. E vamos esperar. Acende a vela. Né? Tomara que dê certo. Beleza. E hoje? Como é que a gente faz? Igualzinho. Só que com uma diferença. Quando não dá certo a venda, o que a gente faz? Remarketing. Quem faz remarketing? Ser humano ou robô? O robô, né? Na verdade, porque quando ele cruza, ele tem uma base. É isso? É isso. Mas entendeu a resposta da tua pergunta? O ser humano ele vai até um limite. Para você ultrapassar o limite e acompanhar a velocidade das coisas, porque é o seguinte, cara, aquele cara que via nossa oferta há 20, 30 anos atrás, ele parava na frente da televisão para ver. Hoje ele não para. Então eu tenho que ir atrás dele aonde ele for. Aonde que ele vai? Quando ele abre a rede social, remarketing. Quando ele abre um site de interesse, remarketing. E mesmo assim, Sandro, uma mídia muito descartável, porque a velocidade que as pessoas flipam e não consomem o conteúdo, por exemplo, no Story, a cada 3 roladas que você dá, cara, é impressionante. E por isso que o conteúdo é muito relevante, né? Só que o remarketing persegue o cara até no banheiro, né? Sim, então, assim, não tem jeito, velho. Então, assim, você vê, o remarketing, eu acho que é o grande exemplo de uma das ferramentas automatizadas que são obrigatórias, porque hoje não, campanha nenhuma sobrevive num funil se não tiver o remarketing. Você não consegue fazer um funil assim, ó. Você tem que fazer sempre o funil voltando, indo, com possibilidades, senão ele não funciona. Por que o funil sales é o grande sucesso do momento? Porque as pessoas pararam para o óbvio. A gente fazia um planejamento de 50 páginas para falar uma porra que você desenha no mapa mental de uma página. Então a gente não tem tempo mais de escrever 50 páginas que a gente pode errar. Então é simples, cara. É uma questão de adaptação em linguagem, né? Então, assim, cara, é muito legal. Eu acho que a questão das ferramentas, cara, elas são fundamentais. O que não pode acontecer é a visão que eu estava falando da geração Z, entender que o mundo é só digital. Que também meio que parece que não importa. Não adianta nada, deixa eu falar. Relevância e verdade, elas sempre vão ser fundamentais em qualquer ferramenta de marketing. Então não adianta eu tirar a foto do lado da Lamborghini, meu, e pagar de rico, que eu não vou ser, mano. Eu vou voltar para casa, meu, na minha BMW, velho. Não vou na Lamborghini, sacou, mano? Então não adianta, por mais que as pessoas me viram do lado da Lamborghini e possam até ter associado a minha imagem à a Lamborghini não é relevante na minha vida e ela não faz parte da minha realidade. Então, assim, o digital, ele prega essas peças nas pessoas. E aí, por exemplo, aquela expressãozinha bipolar que a gente falava das pessoas, hoje nós temos que falar de tripolaridade, tetrapolaridade. Né? Porque é uma coisa de louco. Eu falo, meu, o pessoal estava falando, Sandro, mas como é que vai ser no metaverso? Meu, do jeito que as pessoas são educadas na rede social, vai virar o GTA, né, bro? Esquece metaverso, meu. Vão sair atirando, matando todo mundo, entendeu? Então, assim, cara,
O grande lance, cara, o grande desafio, Zani, André e galera aí, qual que é, meu? É a questão da cultura, meu, de consumo. Esse é o grande desafio que a gente tem. Existem coisas que nunca vão mudar. Essa é uma coisa. Eu tenho uma palestra que eu dou que chama Verdade Relativa. Porque ela é relativa. Vocês já pararam para perceber o tanto que a verdade é relativa? E cada vez mais relativa? Ó, quer ver uma coisa? Relativo no sentido de hipótese, Sandro? Não, no sentido literal. Olha só que loucura. Steven Pinker, que é um cara que é um especialista em cérebro, em funcionamento de cérebro, ele tem um livro chamado Como a Mente Funciona. E ele fala o seguinte, cara, todo ser humano vive da construção de sua realidade. A partir da sua realidade, e não a partir da realidade. Então, vamos começar a entender o seguinte. Eu estou vendo você com óculos estiloso, redondinho aí. André, o que você está vendo? Tô vendo a mesma coisa, mas eu já acostumei com esse óculos dele. Para mim não é estiloso mais. Mas será que é a mesma coisa? Como é que você me garante? Não, essa relatividade, ela existe porque as pessoas, elas são, né? Tem perspectivas diferentes. Não, é muito simples, é muito simples. Isso é muito, muito tranquilo de a gente entender. Nós entramos numa vibe filosófica aqui agora. Olha só que bacana. Todo mundo trabalha com computador. O computador que você trabalha, ele foi alimentado por alguns dados, né? E esses dados que resultam na capacidade de processo, não de processamento. A capacidade de processamento tem a ver com o hardware, que é o processador, a capacidade de processamento, até onde ele pode ir. Mas esse até onde é determinado conforme os dados que você tem. Você não vai escrever um texto se não tiver Word. Você não vai fazer um gráfico se não tiver Illustrator. Então, você precisa dos dados para chegar no resultado. Eu não tenho os mesmos dados que você, André. Eu não consigo enxergar as coisas do mesmo jeito que você enxerga. E nem você consegue do jeito que eu enxergo. Então, quando eu falo que a verdade é relativa, é, sobretudo, uma coisa que as pessoas não conseguem hoje discernir no seu dia a dia. É que a minha opinião, a sua opinião, a do Zani, a de qualquer uma, não serve para bosta nenhuma. Mas como assim, Sandro? Essa é a verdade. A grande verdade é o seguinte, eu tenho aqui 9.000 discos de vinil aqui, ó. Eu adoro música. Nenhum dos meus discos é de sertanejo. Se você perguntar para mim o que eu acho de Gustavo Lima, eu vou te responder com uma delicadeza e uma educação. Uma merda. Eu acho uma bosta. O que mudou na vida do Gustavo Lima, na minha opinião? Ele ficou menos rico, ele vendeu menos show. Não muda nada, irmão. Então, quando um amigo seu, eu sempre dou esse exemplo, cara. Uma pessoa, você está junto com um amigo seu está vestido com uma camisa verde, uma calça laranja e um sapato amarelo. E ele fala, André, diz aí, como é que eu tô? O meu look, o que você achou do meu look? Você tem 3 caminhos, cara. O primeiro caminho é não ofender ele, mas ferir a sua verdade. Você acha que ele está ridículo, certo? Mas para não ofender ele, você diz para ele, não, mano, tá bacana, vamos embora. O segundo caminho, você não vai ofender a sua verdade, até porque o próprio Steven Pinker diz que toda vez que a gente mente para si próprio, a gente solta uma enzima no corpo, que é um dos causadores do câncer. Mas vamos lá. Você diz para ele assim, olha, bicho, você tá horrível, mano. Você tá ridículo, velho. Como é que você tem coragem de colocar uma roupa dessa? Você respeitou a sua verdade, a sua
verdade. Não é a verdade. A sua verdade, e desrespeitou a verdade dele a ponto de ele não querer mais sair e entrar em depressão. Agora, existe o terceiro caminho dessa história toda, que é maravilhoso. É você entender que foda-se a sua opinião e que a verdade é relativa. Quando você encara que a verdade é relativa, você vai dar uma única resposta. O que importa a minha opinião, brother? Deixa eu falar um negócio. Você está sentindo bem? Vambora, irmão. Sabe por quê? É porque realmente não importa. Eu acho que não é porque não importa, é porque o contexto e o meio que você vive sobressai, às vezes, sobre a sua opinião, Sandro. E a convivência, quando a gente fala de pessoas, ela é mais importante do que o que a gente realmente pensa. E se pensar bem a fundo, falando de forma filosófica, o que a gente realmente pensa, nem sempre é a verdade. Quando a gente dá tempo, quando a gente dá tempo para a convivência, a gente, às vezes, aprende que o caminho de maior relacionamento não é o caminho filosófico pessoal, é o caminho de aprendizado, né? E aí, voltando um pouco para a experiência que a gente estava falando, você tocou num ponto que eu achei muito importante aqui, eu queria ressaltar ele, é que quando as pessoas, a gente age em média, falando aí de cérebro, né? De forma automática, no mínimo 80% das nossas ações, elas são automáticas, porque o cérebro ele não dá conta, na verdade, de ficar criando o tempo todo, senão ele explode, cara. Não dá, ele não dá conta, literalmente. E falando dessas formas de impulsões que a gente tem sobre hábitos de consumo, e não só na vida cotidiana nossa, mas principalmente na internet, isso é um preceito muito forte quanto a marketing que a gente tem, porque a forma inconsciente traz ações, traz uma visão para que a gente consiga se reposicionar de uma forma muito rápida, sem que mesmo a própria pessoa saiba o que ela quer. Eu acho que essa é uma grande sacada que a gente tem hoje, quando a gente fala a interpretação de dados no mercado, né? A gente consegue ter uma leitura através, eu acho que não só de algoritmos, assim, mas são os rastros que as pessoas deixam, né? Em uma série de ferramentas, em uma série de caminhos que ela navega ao longo de um tempo, que ajuda com que a gente consiga, às vezes, até devolver para a pessoa aquilo que realmente é bom. Então, assim, o marketing ele tem esse viés de caminho de conseguir também trazer, não só de vender as coisas pelo marketing sim, por necessidade, mas o marketing, quando ele vai a fundo, ele consegue esmiuçar na forma granular o que realmente importa para aquele consumidor, né? Então, assim, eu achei bem importante a sua fala, eu acho que é, é muito importante para nós da área de marketing, de comunicação, enfim, conseguir entender que não existe uma relação de via única para as ações de comportamento de consumo, falando Não de existe. futuro, né? E o futuro ele sempre vai estar atrelado, como você mesmo colocou, ao passado. Ô, Né? Zane, só um parênteses. E qual a vantagem da internet? É que te permite. Sim, exatamente. Os meios antigos não te permitia, cara. Sim, sim. E eu concordo com você plenamente. Eu concordo plenamente. É isso. Ô, Sandro, o nosso tempo, cara, tá bem curto. Eu vou estender mais 5 minutos, porque a gente tem um timing de live. Pode ser que a gente consiga falar numa outra oportunidade aí Claro, claro. no Instagram. Eu queria deixar aberto aqui para as pessoas que estão participando, se elas querem fazer alguma pergunta. Eu vou dar aqui uns dois minutinhos para ver se surge alguma pergunta. Enquanto isso, Sandro, eu queria que você fizesse aí algumas considerações finais para nós, por gentileza. Vamos lá. É que esse assunto é tão doido, mano, que não tem como você ter um roteiro exato. Quando eu tenho até, depois eu convido vocês para... a próxima vez que eu for em Goiânia, cara, fica aí minha oferta, se vocês acharem interessante, claro, de eu fazer a palestra do Não Te Falo Nunca Mais, Opa, na hora. porque a dinâmica da palestra é mais importante do que a informação. Sim. A questão não é a informação, é a dinâmica. A minha palestra ela fica 10 vezes melhor quando tem vocês, né? Quando tem o André, quando tem todos os profissionais de marketing presentes. Sim. Então, talvez olha só, agora eu vou me contradizer. Talvez no Zoom, que é uma ferramenta digital, a gente não consiga ter esse calor necessário para chegar no bom resultado. Mas, assim, em formas gerais, para dar uma visão geral do que a gente se propôs como tema,
é o seguinte, cara. Nós vamos passar aí nos próximos 1 ano e meio, 2, no máximo, tá? Eu estou falando no máximo 24 meses, uma transformação de consumo e de posicionamento de mercado monstra. Em que sentido, Sandro? Simples. No sentido de que as pessoas que não entenderem as 2 letrinhas CO, de collaboration, estão fora do mercado. No sentido de que as pessoas que não entenderem que não existe on e off, e que a sua presença digital ela se faz necessária dentro de um contexto de sociedade moderna, você está fora de mercado. Pode ser o melhor médico, melhor advogado, melhor profissional de marketing. No sentido de que líderes de mercado, empresas líderes de mercado vão sumir do mercado e que anônimos que nem existem no mercado vão liderar o mesmo segmento que essas empresas lideravam. É esse tipo de revolução que a gente está prestes a viver. Isso eu estou falando da primeira, que eu chamo de Revolução Digital 5.0. A segunda é o que eu chamo de Revolução Industrial 2.0. Que a hora que essas maquininhas 3D começarem a funcionar do jeito que elas têm que funcionar, até o papel da indústria muda no mundo. Então, você imagina, hoje a gente fabrica para distribuir, para chegar no ponto de venda, para chegar no consumidor. O que a revolução digital mudou nesse processo? A indústria fabrica e, ao invés de ter que distribuir, eu já posso ir direto no consumidor. O que as impressoras vão fazer? Você primeiro vai ter a necessidade ou o desejo de consumo, você vai comprar para eu fabricar na mesma hora, chegando a um ponto, aí nós estamos falando de uma projeção de 10, 15 anos, de você fabricar na sua própria casa, de a gente começar a vender gabarito. Então, assim, o que eu alerto às pessoas é o seguinte: nos próximos anos, gente, se a gente não tiver com coração e a mente aberta para desconstruir e aprender do zero um monte de coisa, a gente corre o risco de surtar muito mais do que foi na pandemia. Vocês vão estar vendo, cara, pessoas afortunadas perderem fortunas nos próximos anos por causa de uma zona de conforto natural. O líder, por que o líder está ameaçado? Porque ele é líder. E quando ele quiser mudar e falar, não, realmente nós temos que mudar, já não vai dar mais tempo, porque a velocidade do mundo é outra, principalmente com a entrada do 5G. Porque, assim, entre o não internet e o 2G e o 3G, o 3G e o 4G, tudo isso foi uma formiguinha do que vai ser o 4G para o 5G. Tá? Ah, Sandro, carros vão andar sozinhos? Já andam. Querido, a solução do carro andar sozinho, essa já existe. O problema só está na estabilidade da internet. Ah, mas, pô, peraí, pardal, não precisa, o carro não vai acelerar. Você vai entrar na contramão, ele não vai, é igual o drone em zona proibida. Eu vou entrar com o carro na contramão, ele não vai. Então, assim, a gente vai viver coisas, tomara, né, que a gente consiga ainda pegar um pouquinho disso, mas a gente vai viver coisas que talvez a nossa mente, de verdade, ela não está preparada para viver, cara. Então, é muito importante que a gente vá se inteirando, vá atrás da informação, vá se familiarizando com os possíveis comportamentos de consumo. E isso, para nós, profissionais de marketing, fundamental para ditar as regras. Então, assim, a gente não é feito popcorn, cara, mas a gente tem que olhar para o marketing presente olhando para o marketing futuro sempre. Só que o marketing futuro da Fate Popcorn era de 10, 15 anos, o nosso é de 2. Esse é o problema. E é de 15 anos.
as coisas acontecendo numa velocidade que você podia registrar. E o nosso é em 2, e a gente nem vai ter a capacidade de acompanhar a velocidade de todas as coisas. Então, eu acho que nós estamos num momento de transformação absoluta do marketing, cara. E eu acho que é um momento não de pesar, mas é um momento de oportunidade, cara. O profissional de marketing que entender em que mundo ele vive e as oportunidades que esse mercado vai gerar, irmão, o mundo vai ficar pequeno para a gente. Viu? Show de bola, Sandro. Nosso tempo estourou. Obrigado mais uma vez, Sandro. Obrigado, André. Obrigado a todos que estão aqui Valeu, com a gente Sandro. acompanhando a live. Eu agradeço. Em breve a gente vai disponibilizar essa live, conforme eu disse no início. E a gente volta a se falar, Sandro. Não vai faltar oportunidade para a gente fazer uma dinâmica dessa de palestra lá no Instagram. Tá bom? Legal. Maravilha, meus queridos. Obrigado. Boa noite a todos. E quem assistir essa live, me perdoe as loucuras, mas o mundo tá louco de verdade, cara. É isso Boa aí. noite, pessoal. Valeu, Valeu, Zani. pessoal. Um abraço. Obrigado, Sandro. Um abraço, meu amigo.